Eu pediria aos colegas, há aqui lugares, se pudessem sentar-se, não há necessidade de estarem sentados no chão. Eu passo a apresentar o Sr. Professor Jorge Bacelar Gouveia, que nos vai falar sobre as limitações aos direitos pessoais numa perspectiva constitucional. O Sr. Professor é professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, onde coordena o mestrado em Direito e Segurança e o mestrado em Direito e Economia do Mar, presidente do Conselho Científico da Nova Direito, coordena ainda o doutoramento em Direito e Segurança, sendo docente de diversas disciplinas dos vários ciclos de estudo. É ainda professor catedrático da Universidade Autónoma de Lisboa, sendo responsável pela Unidade Curricular de Direito Constitucional e Direito Internacional Público na licenciatura de Direito. Presidente do Conselho Científico da Nova Direito. Isto está repetido. Foi consultor do Banco Mundial, proposto pelo Governo de Moçambique sobre matéria do poder local, membro da Comissão da Liberdade Religiosa, membro do Observatório sobre Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, presidiu ao Conselho de Fiscalização Parlamentar dos Serviços de Informações da República Portuguesa, entre outros cargos e atividades. Passarei a palavra ao Sr. Professor, eu vou-me ausentar só por uns minutos e já voltarei. Muito obrigado. Com a permissão do Sr. Presidente da Mesa, aliás, permissão mais fácil porque ele nem sequer está na mesa, eu vou iniciar a minha intervenção agradecendo a presença de todos, cumprimentando que acabou de sair a Sra. Secretária de Estado, Dra. Ana Sofia Antunes, o gosto de a ter conhecido pessoalmente, também cumprimentar o Sr. Dr. João Massano, Vice-Presidente do Conselho Regional de Lisboa de Ordens de Advogados, também a Dra. Marta Costa, que é aqui parceira neste primeiro painel, e advogada e colega, e dizer que é com muito gosto que aqui estou, aliás, regressando a uma casa que já foi minha durante uma parte da minha vida, não sei se foi a parte mais feliz, porque, entretanto, me transferi para uma outra universidade desde 1997, que foi a Universidade Nova de Lisboa, onde tenho estado como professor. Mas aqui fiz o meu mestrado, a minha licenciatura. Na altura não havia estas instalações, que realmente ficaram muito boas, mas tenho saudades, tenho aqui os meus amigos, enfim, fora de brincadeiras, é também, evidentemente, a minha casa. Mas gostaria de saudar a iniciativa também do Conselho Regional de Lisboa de Ordens de Advogados, de facto num dinamismo impressionante e que está posto ao serviço dos advogados e da comunidade dos cidadãos. Também uma palavra à doutora Ana Paula Pinto Lourenço, que também é minha colega e amiga e também de uma outra instituição onde também gosto muito de estar, que é a Universidade Autónoma de Lisboa. Aliás, para onde vou já a seguir, porque tenho uma aula. Sabem que os alunos são muito reivindicativos e têm razão, e de facto, sem querer obliterar aqui as coisas e sem stress, mas depois da minha intervenção, se me permitirem, gostaria realmente de sair, porque teria de dar aulas ainda hoje de manhã na Universidade Autónoma de Lisboa. E eu aceitei este convite com muito gosto, porque é uma matéria que gosto, enfim, das várias matérias de que gosto. O meu problema é que gosto de matérias demais, talvez, mas recordo, até gostava de ter dito à Sra. Secretária de Estado, mas não houve ocasião porque ela, entretanto, teve de sair, mas recordo que na Faculdade da Universidade Nova de Lisboa, que é nova em muitos aspectos, mas durante alguns anos fiquei com a incumbência da lecionação de uma disciplina que ainda existe, que se chama Direito da Igualdade Social. E eu recordo muito bem, quando fui regente dessa disciplina, que no princípio, e agora, é uma disciplina muito vocacionada, agora ainda mais porque isso está realmente mais na moda pelas boas e más razões, para os direitos das mulheres, mas a disciplina, na verdade, chama-se Direito da Igualdade Social. E quando eu era professor dessa disciplina, regente, dava com certeza também os direitos das mulheres, não tenho nenhum problema nisso, mas não dava apenas isso, porque a igualdade social é uma coisa muito mais vasta, sem querer apoucar a importância e a intensidade dos direitos das mulheres, que têm realmente hoje questões mais complexas, mas um dos aspectos de que me orgulho foi de ter incluído nesse programa, sabem o quê? Os direitos das pessoas com deficiência. Isto é, o programa estava visto para enfrentar direitos de grupos especiais, grupos de pessoas vulneráveis,
Hoje poderia acrescentar outro grupo, o grupo dos idosos, ou das pessoas da terceira ou da quarta idade, mas na altura lembro muito bem, e gostei muito de fazer, incluí um capítulo sobre os direitos dos deficientes. Mas na altura consultei muita legislação, que há imensa legislação, verdadeiramente desconexa, mas já até bem feita, no antigo Secretariado Nacional de Reabilitação, com quem lá estabeleci vários contactos, até tinha pensado fazer uma compilação sobre essa legislação, e de facto esse é um tema que deve estar na ordem do dia, e de facto evoluiu-se bastante. Eu depois, entretanto, deixei a urgência dessa disciplina, mas de facto a matéria dos direitos das pessoas com deficiência, agora já não se diz direitos das pessoas portadoras de deficiência, isto também tem vindo a evoluir, ou não se diz pessoas deficientes, e de facto são questões muito importantes em que, felizmente, que a humanidade tem verificado aqui um elevado progresso. E, portanto, também a minha presença, não sendo agora um especialista, esta que é a parte mais arriscada de direito civil, mas falarei um pouco sobre, no fundo, um cruzamento entre algo que mudou substancialmente no direito civil e, sobretudo, que mudou aquilo que nós aprendemos, eu aqui nesta casa, precisamente sobre interdição e inabilitação, e em relação àquilo que nós temos hoje. E, portanto, julgo que é cada vez mais relevante também estudarmos os institutos jurídicos não apenas numa perspectiva muito segmentada, muito setorizada, mas numa perspectiva ampla de relacionar os vários ramos do direito e, sobretudo, não me leve a mal, um constitucionalista é sempre muito delicioso dos seus espaços, mas evidentemente que uma Constituição, que é uma lei de todos, tem sempre algo a dizer sobre qualquer ramo do direito, e nesta matéria a Constituição foi muito importante, porque, e como também disse a Sra. Secretária de Estado, esta alteração, que eu acompanhei de longe, porque não é a minha área profissional direta, foi muito importante, precisamente aquilo que ela disse logo ao princípio, para se superar um estigma e um preconceito social em relação às pessoas que, estando em situações especiais de não ter uma plenitude na sua percepção dos atos jurídicos que possam praticar, eram realmente vítimas dessa discriminação. E, portanto, esse desde logo, se nada tivesse acontecido, pelo menos aconteceu uma coisa muito importante, que foi o abandono de institutos clássicos e rígidos e, em grande medida, excessivos, por uma nova realidade, com uma nova terminologia. A linguagem também tem a sua importância, e há uma metalinguagem que é necessário também considerar, sobretudo no direito e na política, e portanto, julgo que, desse ponto de vista, foi um importante ganho a mudança e o estabelecimento deste Instituto do acompanhamento da pessoa que tenha necessidades de ser acompanhada em circunstâncias especiais na sua vida. Sem querer aqui roubar a intervenção à doutora Marta, eu referirei, sintetizo 2 ou 3 aspectos que me parecem realmente muito relevantes. Sabem que a legislação foi aprovada no ano passado, uma alteração substancial ao Código Civil em múltiplos artigos, e depois também a Lei 49 de 2018, 14 de agosto, mas no mesmo ato um conjunto de outros diplomas que foram pontualmente alterados para eliminar o instituto da interdição e da inabilitação, substituindo pelo regime jurídico do maior acompanhado. E a certa altura dei comigo com esta circunstância curiosa, é que os direitos políticos foram aqueles que, no fundo, anteciparam esta grande revolução, e que não deixa de ser significativo. Porquê? Porque a lei eleitoral mudou ainda antes de ter sido mudada a lei do regime do maior acompanhado. Porque, como sabem, a lei eleitoral, até certa altura, proibia os interditos de serem eleitores. Proibia. Ou, a certa altura, aí, nesse aspecto já era mais avançada, permitia que as pessoas cegas pudessem votar com acompanhante. Portanto, no fundo, aqui a lei eleitoral, num certo sentido, antecipou o futuro. No caso do voto presencial, se a pessoa é cega, que se não consegue identificar o voto, podia levar um acompanhante. Hoje o problema está resolvido porque o voto também é em braille e, portanto, a pessoa que é cega pode pedir um boletim de voto que esteja em braille, mas, na verdade, as pessoas que são interditas já não sofrem nenhuma incapacidade eleitoral ativa e julgo que já agora também não passiva, evidentemente, e, portanto, podem votar e podem ser eleitas. E, portanto, mas essa alteração é uma alteração que foi feita na lei eleitoral,
não consta da Lei 49 de 2018, até porque tinha que ser feita à parte, porque as leis eleitorais são leis orgânicas, estas são leis comuns, mas não deixa de ser interessante que haja, aliás, a Sra. Sá também falou disso, no ponto de vista dos direitos políticos, essa maior percepção da importância e da gravidade de restrições excessivas que eram estabelecidas sobre as pessoas com essas dificuldades. Mas fazendo agora uma síntese em relação àquilo que consta desta lei, da Lei 49 de 2018, o que é que, para um leigo, digamos assim, não civilista, o que é que salta à vista? Que eu penso que é importante também partilhar convosco. Desde logo a questão, e isso também foi referido pela Sra. Secretária de Estado, a questão de haver uma maior abertura nas causas da impossibilidade de a pessoa exercer com plenitude de consciência e pessoalidade os seus direitos subjetivos. Porque, como sabem, o regime anterior dizia que eram as pessoas que eram cegas, surdas, mudas e que tinham anomalia psíquica, e agora não é bem isso que se diz. Agora diz-se algo mais amplo, mas também protetor, no artigo 188, porque diz que o maior impossibilitado por razões de saúde, deficiência ou pelo seu comportamento de exercer plena, pessoal e conscientemente os seus direitos, ou de, nos mesmos termos, cumprir os seus deveres, beneficia de medidas de acompanhamento previstas neste Código. Portanto, desde logo há uma eliminação de certas doenças ou certos factos físicos que estigmatizavam as pessoas e muitas vezes a evolução da medicina veio verificar que ou esses factos já não tinham essas consequências dramáticas ou apareciam outros que tinham piores consequências do que aqueles que estavam previstos no Código Civil como tendo essas consequências. E, portanto, agora há um alargamento mais, digamos assim, poliédrico ou plástico do ponto de vista das causas que podem dar origem a uma decisão de determinar o acompanhante de alguém que precise. Isto por um lado. Por outro lado, também, e aqui é uma revolução para as nossas mentalidades e para aquilo que nós estudamos noutros tempos, deixa de haver aquilo a que nós habitualmente aprendíamos, que havia 3 causas de incapacidade de exercício, não é verdade? Eram os menores, os interditados e os inabilitados. Isso agora acabou. Agora há apenas uma, que são os menores, que têm uma incapacidade de exercício, deixou de haver inabilitados e interditados e, portanto, nesses casos já não há uma limitação geral e automática e global, haverá limitações pontuais do exercício de acordo com a condição de cada um e de acordo com a decisão que for tomada pelo Tribunal que delimita os termos de intervenção do acompanhante. É verdade que se mantém a regra que já existia, segundo a qual, se os atos são praticados, devendo ser praticados com a intervenção do acompanhante, os atos são anuláveis, mas agora não há uma incapacidade de exercício genérica em relação à matéria. Por outro lado, há outra mudança que julgo que é importante, que é a ideia de que já não há um tutor que substitua a vontade da pessoa incapaz, mas há uma codecisão. Há alguém que toma uma decisão e outro que faz a decisão com ele. Ou, no fundo, uma decisão acompanhada, que é uma coisa um pouco diferente, ou muito diferente, de uma simples substituição de uma decisão por outra decisão, ou de uma vontade por outra vontade. Ou de substituir algo que alguém poderia, em condições normais, fazer, mas não pode fazer, porque não tem vontade, ou não tem vontade esclarecida, ou não tem vontade completa, ou não a pode exercer pessoalmente, e alguém que a substitui. Portanto, há uma lógica completamente diferente entre uma substituição de um tutor que intervém em vez de um acompanhante que ajuda alguém a tomar uma decisão e que colabora nessa mesma decisão, seja em co-decisão, seja em decisão auxiliada pelo acompanhante. Depois, há um outro aspecto que eu também gostaria aqui de referir, curiosamente também dito pela Sra. Secretária de Estado, e muito bem, que diz respeito à questão dos direitos pessoais. Ela deu, aliás, alguns exemplos, aliás, de alguns deles, na minha vida, já me tinha confrontado com eles, de pessoas que conheço, mas, de facto, também a novidade do Código Civil é introduzir o conceito de direitos pessoais em relação aos quais não pode haver nenhuma restrição de capacidade de exercício e, portanto, através desses direitos, frisando
a dignidade que não pode ser postergada destas pessoas que têm estas condições especiais de vida. E isso está previsto no artigo 147, desde logo uma regra de que os atos correntes devem ser livres, portanto, são os atos que, no fundo, não têm de grande transcendência. Aliás, isso já existe para os menores. Como sabem, os menores que têm uma capacidade de exercício, mas podem comprar chocolates e podem comprar rebuçados. Portanto, coisas da vida corrente. Mas os menores, em geral, têm uma incapacidade de exercício. Mas que, pontualmente, não existe nestes atos de pequena monta do ponto de vista da dinâmica económica, digamos assim, da carteira do pobre do menor. Agora, isso também aparece um pouco no artigo 147. Diz-se claramente que o exercício pelo acompanhado de direitos pessoais e a celebração de negócios da vida corrente são livres, salvo disposição da lei ou decisão judicial em contrário. E depois o número 2, que é um número mais problemático, mas eu vou deixar as complicações para a doutora Marta, vem dizer quais são alguns desses direitos pessoais. Refere esses direitos, o direito a casar ou a constituir uniões de facto, o direito de procriar, perfilhar, adotar, cuidar e educar os filhos ou adotados, escolher a profissão, deslocar-se no país ou para o estrangeiro, fixar domicílio e residência, estabelecer relações com quem entender e detestar. Realmente este artigo é um artigo magnífico, porque é a primeira vez que eu vejo numa legislação portuguesa uma síntese tão bem feita, no fundo, daquilo que há de mais nuclear na nossa vida pessoal. E reparem, isto é elevado à categoria de direitos fundamentais, porque se nós confrontarmos esta lista que aqui está, do artigo 147, número 2, que depois não funciona bem assim, eu já vou explicar. Mas, pelo menos, o enunciado destes direitos que aqui estão são direitos fundamentais que nem sequer estão na Constituição. Porque, por exemplo, o direito de estabelecer relações com quem entender, isto não está na Constituição. Que relações são essas? De todo o tipo, de amizade, de amor, de cooperação, de colaboração, de tudo. Mas isto passa a ser um direito subjetivo consagrado numa lei ordinária, que é o Código Civil. Portanto, claro que estes direitos estão, em geral, cobertos pelos direitos fundamentais, embora na Constituição, digamos, a categorização dos direitos fundamentais tem uma outra lógica diferente desta. Com certeza que há um direito à herança, que é o direito de estar, há um direito a contratar, é a liberdade contratual, que está no artigo 61 e 62, a iniciativa e a liberdade contratual, artigo 62. Há um conjunto de artigos de direitos pessoais que estão no artigo 26. Mas alguns destes artigos não estão na Constituição. Bem, há o artigo de direito da Constituição e Família, sim senhor, no artigo 36 da Constituição, mas alguns destes direitos não estão na Constituição. E, portanto, foi necessário fazer esta alteração do Código Civil para, curiosamente, a própria lei civil ser mais imaginativa e acrescentar alguns direitos. Alguns já estavam, outros agora, o direito à liberdade de profissão já estava na Constituição, sim senhor, a liberdade de deslocação no país e de imigração também está na Constituição, mas particularmente achei curiosa realmente este direito de estabelecer relações com quem entender. Agora, há aqui um problema, é que estes direitos, tal como eles são apresentados no artigo 147, número 2, nem sempre são direitos de exercício livre. Porque este artigo tem que ser concatenado com outras disposições do Código Civil, por exemplo, no caso do direito ao casamento, ou direito de casar, porque o casamento pode não ser um ato totalmente livre. Pode ser um ato que sofra uma restrição de ter uma intervenção do acompanhante. E, portanto, este artigo está aqui, não obstante ser importante a sua definição, não vale por si, porque este artigo tem que ser interpretado sistematicamente com outras disposições noutras partes do Código Civil, em que precisamente se afigura lógico e isso seja determinado pela sentença que determina o regime do acompanhante, que a pessoa, se tem uma anomalia psíquica que o torne vulnerável e que não lhe permita ter uma vontade madura para casar, essa pessoa não pode casar, como é evidente. Portanto, não é pelo facto de nós lermos no artigo 147, número 2, que é um direito pessoal que não pode submeter-se a nenhuma restrição, que é o direito de casar ou até de procriar, que a pessoa tem sempre o direito a casar em qualquer circunstância. Isso não é verdade. Nem poderia ser verdade. Mas, pelo menos, julgo que é importante aqui uma referência que se faz, uma identificação do que são direitos pessoais. Para quê? Para, no fundo, dar a entender que estes direitos são particularmente mais fortes do que os direitos patrimoniais e, em relação a estes, as restrições que eventualmente venham a ser estabelecidas, seja por lei, seja por decisão judicial, que determina o regime do maior acompanhado, não podem ser
tão levianas ou têm de ser melhor fundamentadas do que uma decisão que incida, por exemplo, sobre a restrição do exercício de um direito de natureza patrimonial, sendo estes direitos de natureza pessoal e não patrimonial. Pelo menos é assim que eu vejo, não sei se a doutora Marta depois concordará comigo, mas julgo que posso ver desta perspectiva. Agora, falando um pouco, também para não me alongar, falando um pouco agora, digamos, deste regime da perspectiva constitucional. O que é que suscita este regime? Claro que a instituição do maior acompanhado, aliás, como antes, diga-se, o Instituto da Interdição e da Inabilitação, do ponto de vista constitucional, a resposta é uma resposta que é óbvia do ponto de vista do regime da restrição de direitos, liberdades e garantias. E temos o artigo 18 da Constituição, que acho que é um artigo muitíssimo importante, central, que estabelece um regime restritivo das restrições de direitos, liberdades e garantias, estabelecendo um conjunto de regras formais e materiais. As restrições impostas por lei têm que respeitar sempre um conjunto de requisitos e, neste caso, essencialmente duas ideias que são fundamentais, além de outros princípios que lá estão. Uma que aqui está abundantemente na nova lei, que é o princípio da proporcionalidade. Isto é, a restrição que for estabelecida para a decisão do Tribunal tem de se limitar àquilo que é necessário em função da situação concreta da pessoa que sofre anomalia psíquica ou cuja conduta de vida, no caso, por exemplo, da prodigalidade, suscite a necessidade de intervenção de um acompanhante, para que não ande a jogar no casino, a estourar a fortuna em 2 minutos. Portanto, ou esteja sempre alcoolizado e coisas assim. Portanto, mas isso é sempre o princípio da proporcionalidade. E esse princípio está aqui no Código Civil e está evidentemente, aliás, foi a primeira vez que ele foi consagrado em Portugal, foi precisamente no artigo 18 da Constituição como um princípio fundamental, aliás, já vem no direito policial do século XIX alemão, mas que, entretanto, se tornou hoje, na prática, um princípio geral de direito, sobretudo no direito público. Por outro lado, também o artigo 18 da Constituição é muito importante porque é um artigo que apela ou proíbe as restrições caprichosas. Nós não restringimos um direito por restringir. Isso é inadmissível. Só podemos restringir um direito quando há um fundamento, uma razão objetiva e não subjetiva para restringir esses direitos. Neste caso aqui, qual é estas restrições? Porque o regime do maior acompanhado é um regime de restrição de direitos. Não há agora uma incapacidade ao exercício, mas certamente que há pontuais incapacidades de exercício, porque alguns atos, se não forem praticados com a intervenção do acompanhante, são atos anuláveis, e isso é feito sempre em nome ou da defesa da própria pessoa, do seu património, se for um caso de prodigalidade, ou a defesa dos direitos dos outros, ou a defesa da segurança e de uma ideia de uma coletividade harmónica e pacífica, e em que, sobretudo no caso da anomalia psíquica, como mais dramática, que pode, enfim, levar à prática de crimes, ou à prática de infrações, que não são crimes, mas depois são medidas de segurança, digamos, quando há intervenções de perigo para bens pessoais ou patrimoniais próprios ou alheios, evidentemente que esses direitos têm que ser restringidos em nome da proteção de bens comunitários como a paz pública, ou a segurança individual ou a segurança coletiva. Agora, para terminar, em relação aos direitos, já os referi, portanto, este regime abrange todos esses direitos, o direito de votar, o direito de casar, o direito de testar, o direito de fazer contratos, tudo isso com estas restrições, mas esta mudança do regime, e penso que essa é a pergunta que nós devemos fazer, estudando depois os pormenores desse mesmo regime, deve permitir chegar a uma conclusão sobre o que é que aqui foi bem feito e quais são os riscos desta alteração. Porque, sinceramente, julgo que há aqui alguns riscos. Eu acho que é uma mudança positiva, boa em geral, mas precisamente os operadores do direito, aqui os advogados têm um papel muito importante. Bem, claro que o juiz estará sempre mais porque ele é que vai decidir, mas é preciso estarmos atentos aos riscos deste novo regime. Porque se é verdade que o regime anterior tinha como desvantagem a rigidez, o encaixe em situações específicas, quando a vida não se encaixa às vezes em coisa nenhuma, porque a vida das doenças também se vai alterando, se vai modificando, as condições económicas se vai... Hoje o vício não é só do álcool
ou não é só do jogo, mas se calhar o vício da internet e coisas assim. Portanto, a vida vai-se modificando. Mas, na verdade, se havia esse risco da rigidez, agora há uma vantagem da flexibilidade, que eu já referi, não só nos pressupostos da instituição deste regime, como depois na mais fácil modelação dos casos em que o juiz determina a intervenção do acompanhante para as decisões tomadas pelo maior acompanhado. Isso está tudo muito certo e está bem feito. Agora, há aqui um risco, há dois tipos de risco que é preciso termos em atenção. Por um lado, é o risco de aumentarmos a decisão do juiz, isto é, o legislador esvaziou completamente a capacidade de intervenção e, portanto, o legislador não legislou quase nada, muito menos do que tinha legislado no regime anterior. E, portanto, tudo cada vez mais recai na decisão final do juiz e pode ser uma maravilha se o juiz for genial e pode ser uma tragédia se o juiz for incompetente. Já vi de tudo. Embora o normal seja o juiz ser competente. Não sei se está aqui algum juiz a ouvir. E, portanto, há esse risco. Mas sabem que isto não é assim uma coisa muito fácil de entender, sobretudo numa lógica de separação de poderes. E numa lógica em que o Poder Legislativo tem certas intervenções e o Poder Judicial tem outras intervenções. É verdade que a grande vantagem disso é que a modelação de um regime do maior acompanhado, pela sua própria natureza, é sempre casuística. Cada caso é um caso, como, de novo, disse a Sra. Secretária de Estado. É verdade. E o regime que estava não permitia esse casuísmo. E, de facto, agora permite. Mas o casuísmo pode, muitas vezes, gerar insegurança, gerar desigualdade de tratamento. Olha, calhou no juiz do Tribunal A, mas se fosse o juiz do Tribunal B, a decisão teria sido diferente. É o que pode acontecer. Há juízes que têm formação psicológica e outros não têm. Há juízes mais velhos e outros mais novos. Há mulheres e homens. Portanto, as decisões podem não ser exatamente iguais, com base numa mesma lei. Portanto, temos aqui um problema de desigualdade de tratamento, de às vezes haver uma insegurança no próprio tráfico jurídico. Não sabemos bem se o juiz decidiu até onde devia ter decidido para garantir que a intervenção daquele maior que precisa de acompanhamento seja uma intervenção correta no tráfico jurídico normal, das pessoas com quem ele lida em sociedade. E depois, pior ainda do que isso, é o problema do subjetivismo. Porque às vezes a decisão é casuística e pode ser subjetiva. E o juiz, quando decide, pode não decidir totalmente despido de preconceitos que tenha em relação ao assunto. Com certeza que não há juízes, nem legisladores, nem políticos que sejam bacteriologicamente puros, isso não existe, mas esta lei exigirá um esforço muito maior por parte de um juiz de, por um lado, não cair no subjetivismo e, por outro lado, e vamos ver se há meios para isso, de ter uma intervenção devidamente fundamentada com base em conhecimentos técnicos que ele normalmente não possui, porque ele não é psicólogo nem é médico, e vamos ver, como agora a margem de decisão dele é maior, vamos ver se o juiz vai ter essas condições técnicas, de técnicos de saúde que possam perceber, ou de comportamento das pessoas, possam perceber o que está a passar a certa pessoa que está a ser objeto desse tipo de intervenção, para que o juiz depois, no fim, possa tomar uma decisão que seja absolutamente adequada em relação àquilo que está a suceder. E, portanto, com isso, fazer justiça, decidindo ou não decidindo a instituição desse regime, e, sendo essa a resposta positiva, os termos em que essa mesma decisão foi tomada, digamos, na sua delimitação. Eu teria aqui mais 2 ou 3 coisas mais teóricas para vos dizer sobre a questão do regime dos direitos e garantias, mas penso que é de saudar esta iniciativa, em tudo que ela tenha, não só de simbólico, mas de real, do ponto de vista da superação de estigmas e de preconceitos, que não são fáceis de vencer. Aqui a melhor resistência vai ser agora um problema de termos que pedir aos nossos professores para alterarem os manuais de teoria geral do direito civil e tem que lá retirar o capítulo sobre a intradição e a inabilitação. Lá vamos ter que pedir, já não está entre nós, mas se tivesse ao professor Mota Pinto para alterar o capítulo que tem sobre esse assunto, que, como sabem, é um magnífico livro de teoria geral da relação jurídica. E, portanto, penso que acho que é um bom resultado.
É também um resultado desafiante, não tanto para mim, porque eu não sou um especialista nesta matéria, mas para os justos civilistas e para as pessoas que, na realidade, lidam com estes casos. Juízes, advogados, assistentes sociais, psicólogos e, portanto, também dou os parabéns ao Conselho Regional de Lisboa dos Advogados e, em particular, ao Dr. João Massano, que espero que em breve seja presidente do Conselho Regional de Lisboa dos Advogados. As eleições estão à porta e muito obrigado pelo convite.